Você já citou algumas vezes, até no exemplo da menina aí, tipo assim, a relação com a família. A sua relação com a família é ruim? É péssima com a minha mãe. Assim, com meu pai Você é pode incrível. falar? Eu posso, depois eu faço tudo. Com meu pai eu tenho uma relação muito boa. Meu pai não mora com a minha mãe, meu pai separou da minha mãe 2 vezes. Meu pai não foi o melhor marido do mundo, ele foi o péssimo marido, mas ele sempre foi um ótimo, ótimo, ótimo pai. A minha mãe, eu moro com ela por escolha minha, porque no momento eu tô com outros projetos financeiros, então eu tô guardando uma grana, e morar aqui em São Paulo é caro pra caramba. Morar sozinha, pagar um monte de coisa. Eu pago as coisas lá em casa, mas é casa própria, né? Também não tenho, tipo, esquema de barulho, então é muito tranquilo. Mas a minha mãe, ela não aceitou. Ela chegou a falar no começo que eu tava me prostituindo. Tipo, ela nem conhecia o que eu tava trabalhando. Então é o que eu falo. Minha mãe já me xingou muitas vezes. Eu lido... Minha mãe, ela é diretora de escola, então ela tem muitos problemas dela. Mas a gente já brigou muito feio, assim, desde criança, de ter que depor no conselho tutelar, quando eu tinha, tipo, 5, 6 anos. Então era uma coisa bem complicada. Tem uma série que fala This Is Us, né? Então a minha mãe, ela tem... Não quero botar vítima, mas eu tenho a consciência de ter procurado um tratamento, de fazer psicanálise, enfim, e trabalhar a minha mente e meu autodescobrimento. Minha mãe, ela teve uma infância muito ruim, ela apanhou muito. E aí isso refletiu pra ela hoje, né? Então eu tive bastante problema na minha vida e é um dos meus maiores gatilhos, né? Quando eu brigo com a minha mãe, eu tive muitos problemas de me punir, né? Não me punia me cortando ou assim, mas eu me punia com pessoas tóxicas. As lives que eu fiz autodestrutivas foram por conta disso. Excesso de remédio, eu cheguei a parar no hospital por... Não foi tentativa de suicídio porque eu sou veterinária. Se fosse pra me suicidar, eu saberia. Mas sabe quando você quase morre sem querer? Como muitos artistas morreram? Passou Mac do Miller, ponto, né? Lil Peep. A maioria desses morreram sem querer. Então eu acabei misturando muitos remédios que eu tenho acesso, né, gente? Por ser veterinária eu consigo muito fácil. Não drogas ilícitas, mas isso não quer dizer que sou melhor ou não por consumir drogas lícitas. Remédio de qualquer jeito. E a religião me ajudou muito. O encontro com a fé, o encontro com Deus, assim, me ajudou bastante a me livrar dessa intoxicação. Porque se eu te contar que eu cheguei a 10 miligramas de alprazolam e eu fiquei praticamente 3 dias sem lembrar do que eu fiz. Acredito. É literalmente isso. Não sabia nada. Viver no automático, sabe o que é pior? Não é o álcool que você desmaia ou dorme. Você faz 1 milhão de coisas. E aí perguntava ontem, se eu tivesse assim, chapada de alprazolam, amanhã ia perguntar, pô, você lembra do podcast que você fez? Eu ia falar, não fiz nenhum podcast. Era tipo assim. Então eu não lembrava pra quem eu ligava, o que eu fazia, não lembrava nada. Então foi uma época muito difícil da minha vida. A religião foi o que me ajudou e eu falo pra galera que tem depressão e problemas. A vida, ela é corpo, mente e espírito. Você precisa da mente com eu acho um psicólogo bom, fundamental. A mente, no meu caso, eu preciso de remédio ainda, mas eu quero mamar. E o espírito, se você não tiver uma fé, você não vai conseguir a paz plena. Isso pra mim é... E hoje você tá de boa? Hoje eu estou no caminho e estou bem mais em paz, bem mais em paz. Por isso que eu falo que o dinheiro, quando você entra no fundo do poço, você vê o abismo e quando você sente total anedonia, né, a falta de vontade de fazer qualquer coisa, o dinheiro se torna algo tão supérfluo. Mas é lógico, estou falando nisso numa condição privilegiada que eu não passo fome. Mas se você tem as condições atendidas fisiológicas, você passa fome, você tem um lugar para morar, o dinheiro se tornou algo não tão importante depois que eu encontrei algumas coisas, sabe?